Oi, e você vai bem? Nós aqui estamos sobrevivendo e estamos analisando aí o futuro. Tem uma expectativa que vai ter três bolhas econômicas que podem estourar. E estamos analisando se vai estourar a primeira bolha já no primeiro semestre de 2006. E aí seria uma estagflação, que é uma etapa inicial e pode vir depois uma recessão. E isso vai pegar o Brasil, o mundo, e a primeira delas é a bolha imobiliária. Os imóveis subiram 50% na maioria do mundo. No Brasil, subiu perto de 70%, estamos falando de 3 anos. E na China, a gente sabe daquela crise imobiliária lá que deu falta de dinheiro nas incorporadoras, né? Nas construtoras. Só que lá o problema não é a inflação, daí lá virou deflação, porque daí começou a cair o preço dos imóveis. E eles estão com 2 trilhões de dólares de inadimplência imobiliária. Deixa a tua opinião aí para nós, se você acha que vai ser estagflação ou se vai ser recessão e quando mais ou menos que poderia ser, no primeiro semestre, no estágio menor e depois maior ou de outra maneira. Porque a segunda bolha é a da inteligência artificial. Em 3 anos foi investido 2 trilhões de dólares em inteligência artificial. A maioria nos Estados Unidos, porque na China é mais barato o investimento e muitas vezes o resultado é melhor. E esse dinheiro, ele inflacionou a bolsa 120%. Só que é o seguinte, o lucro que essas empresas de inteligência artificial estão tendo, ele é 40 vezes menor do que o valor investido e não tem expectativa de melhorar, porque está muita brincadeirinha de inteligência artificial e pouca implantação lá nos Estados Unidos de indústria, de coisas que dão mais retorno econômico. Na China tem um pouco de robótica e etc., mas os valores também não são muito grandes, embora na China se investiu menos. Aí os grandes bancos, eles estão prevendo que deve haver uma correção para baixo de 15 a 20% no valor dessas ações das empresas de inteligência artificial e de uma grande parte do mercado em geral. Deixa a tua opinião aí para nós, se você acha que essa correção pode ser tranquila ou se ela seria já um gatilho de uma recessão. E a terceira bolha é os derivativos, né? Aquele negócio de mercado futuro da Bolsa de Valores e de outros investimentos. 600 trilhões é 10 vezes maior do que foi na crise de 2008. Lá era 60. E esse valor absurdo aí dos derivativos, ele é 6 vezes maior do que o PIB da economia real mundial. E gera um lucrinho aí 40 e poucas vezes menor do que toda essa especulação. Então, deixa a tua opinião aí pra gente, o que você acha desses números, se a tendência é mais estagflação, se é mais de recessão, se seria primeiro semestre, segundo de 2026, e qual das bolhas estouraria primeiro. Depois você tem outras bolhas, né? No Brasil você tem a dívida explosiva com juro explosivo, daí você tem muita falência, muita recuperação judicial acontecendo. Daí você tem crédito podre lá nos Estados Unidos, no meio empresarial. O Japão está tendo uma briga lá com os Estados Unidos, que os Estados Unidos quer que invista lá.
que refine as terras raras para não depender da China, mas o Japão quer investir mais em casa, os Estados Unidos quer que invista lá. Aí você tem todos os déficits fiscais lá na Europa, você também tem excesso de inflação na Bolsa de Valores europeia, você tem o abuso da dívida federal lá dos Estados Unidos, você tem, se somar com as famílias e empresas, está dando 400% do PIB lá nos Estados Unidos, aí estão gastando fortunas lá com aquele negócio de invadir a Venezuela, e estão tirando dinheiro da saúde e de outros estímulos, de casas, lá para compra de casa nos Estados Unidos, etc. Comenta aí para a gente o que você acha desse negócio dos Estados Unidos tentar desvalorizar a dívida, agora querem trocar uma parte da dívida federal por criptomoeda. Aí fica aí as corretoras tentando convencer os brasileiros a investir nos Estados Unidos nos papéis que estão desvalorizando intencionalmente. Comenta aí o que você acha. Faz esse favor, porque tem lá o déficit fiscal, 2 trilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, tem o déficit comercial de 1 trilhão por ano, que diminuíram muito pouquinho lá com as tarifas do Trump até agora. Ainda que eles não tivessem criando todo esse risco geopolítico, essa arrogância mundial, que eles estão perdendo terreno por causa disso, se tudo desse certo, eles melhorariam lá um pouquinho e ainda teriam 2 trilhões e meio de dólares de déficit gêmeo. Isso só numa frente, né? Mas se você somar todas as outras frentes, você tem um problema mundial muito grande. Eles estão imprimindo moeda lá para cobrir os prejuízos, mas o prejuízo é muito maior do que tudo e o que eles estão imprimindo já está causando inflação. Imagine daqui a pouco como é que isso não vai ficar. Dá a tua opinião aí para nós, faz favor. Obrigado aí e fala também o que você acha, qual é o projeto que pode ser solução, por exemplo, Ciro Gomes com o Plano Nacional de Desenvolvimento, o Tarcísio em São Paulo, com o projeto neoliberal, o que os banqueiros de investimento podem fazer para influenciar e sair desse juro aí de varejo tosco, porque eu tenho visto empresário pequeno, médio e grande reclamando. Só essa turma do sofá aí que está com dinheiro aplicado a juro, mas isso aí não produz para o Brasil, isso aí não tem futuro. É uma pirâmide, né, que está prestes a estourar. Você concorda? Quando o próprio presidente do Federal Reserve, lá o Banco Central dos Estados Unidos, disse que a dívida deles é pior do que impagável, que é insustentável, para onde que nós vamos caminhar? Vai todo mundo investir em ouro? E aí? E a produção, como é que vai ficar? Estão dizendo que é para investir só em ativos reais, mas quais que não vão ser afetados? Obrigado aí, um abraço, vamos pensar no futuro, soluções contra a crise.